engrandecido é o nome do Senhor. A igreja se coloca de pé para nós meditarmos aqui na palavra do Senhor. No livro de 1 Crônicas nós vamos meditar na palavra do Senhor. Estamos alegres. Logo mais às 19 horas, pastor Natanael vai estar aí também transmitindo a palavra do Senhor. E assim a semana inteira aí, para quem gosta de ouvir a palavra de Deus e aproveitar, vai ser uma semana de muitas bênçãos de Deus mesmo aqui neste lugar. Deus vai derramar muitas bênçãos aí, obras maravilhosas Deus vai fazer. Eu estava comentando com o irmão, isso aqui quando era o Clube Planalto, e eu passei aqui por 2 vezes, aqui antigo Clube Planalto, procurando o tal da felicidade. Era salão de baile e não encontrei. Só fui encontrar felicidade quando a gente aceitou Jesus. Então aí quando a gente aceita Jesus, aí a bênção é completa mesmo, viu, irmãos? E hoje a gente está aqui alegre e feliz porque Deus tem nos abençoado. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 15, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus. Ontem à noite, pastor Jesuildo esteve aí transmitindo a palavra do Senhor, foi uma bênção também para nós, e hoje à tarde a gente está aqui, a gente está ali morando em Bauru, inclusive a gente traz a saudação dos irmãos ali de Bauru. Amanhã, provavelmente, alguns obreiros já estão chegando aí também, para participar das convenção também. Capítulo que eu falei de Crônicas, qual, irmãos? 15. Capítulo 15, o versículo 2. Nós vamos ler o versículo 2 e o versículo 13 do livro aqui de 1 Crônica. Versículo 2 diz assim: Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor o quê? Os elegeu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. Versículo 13 diz assim: Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Pai querido, Pai santo, Pai amado, que o Senhor nos ajude a compreender e entender a palavra do Senhor aqui nessa tarde. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento aqui nessa tarde, para nós compreender e entender a palavra do Senhor, para que nós podemos glorificar e exaltar o teu santo nome. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fica conosco, meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se sentar, irmãos. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor, que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Quando a gente medita a respeito desta arca, a arca, praticamente ela era a presença do Senhor. E esta arca, ela foi levada numa batalha que o povo de Israel acabou tendo com os filisteus. Eles acabaram vencendo a guerra e acabaram levando a arca embora. E eles levaram a arca porque 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, inclusive que eles estavam num acampado contra os filisteus, e eles sentiram a falta da arca e foram buscar a arca e trouxeram a arca. Quando chegaram com a arca no acampamento, e aí diz que o povo de Israel, os soldados que estavam ali prontos para a batalha, que jubilaram que
chegou a tremer a terra, que a terra chegou a tremer de tantos júbilos. Quem sabe eles dizendo assim: o que estava faltando agora nós temos, que é a presença do Senhor conosco aqui nesse campo. Agora a guerra está ganha, agora a batalha está ganha. Mas enfim, quem foi buscar a arca? 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, 2 desconcertados. 2 desconcertados foram buscar a arca. Se pelo menos eles chegassem lá, fizessem um concerto para depois trazer a arca, não, 2 desconcertados. E aí quando chegaram os filisteus, o chefe, o general também dos filisteus, que também não era bobo, aí o povo, os filisteus tremeram, e o general falou assim: por que vocês estão tremendo? Por que vocês estão com medo? Se eles estiverem com a vida no altar, Deus vai honrar, mas se eles não tiverem, Deus não honra eles não. Não deu outra. Não deu outra. Os filisteus venceram o quê? A guerra. Venceram a guerra, tomaram a arca, levaram a arca embora. Só que a arca lá depois deu um transtorno para os filisteus, porque a presença de Deus é assim. Onde a presença de Deus ela chega, meu Deus do céu, aí feriu os filisteus de várias enfermidades. Levavam a arca para a cidade, dava problema, levava para outra, dava problema. Aí fizeram uma convocação e falaram: nós temos que devolver essa arca, vamos ter que devolver. Pediram aos cabeças deles lá, enfim, os sacerdotes dos filisteus lá, e eles deram mais ou menos uma ideia, e aí como que eles deveriam devolver a arca para Israel. Aí eles foram devolver. E como que nós vamos devolver essa arca? Fizeram o quê? Um carro novo, foi isso? Fizeram um carro novo e colocaram a arca em cima. E aí eles disseram: vamos pegar 2 novilhas que deu cria, e nós vamos colocar, e que nunca colocou jugo, nós vamos colocar elas no carro, e aí nós vamos tirar os bezerros da frente delas, Se essas vacas subir, essas novilhas subir com esse carro em direção do povo de Israel, Deus está nesse negócio. Deus está requerendo isso aí, claro. Todo mundo sabe, pastor Fidel gosta muito dessas coisas, né, pastor Fidel? Todo mundo sabe que uma novilha que deu cria, você tirar o bezerro de perto dela é problema. É assim ou não é? É problema, é difícil de você tirar, é difícil. E às vezes você aparta, coloca lá no cercadinho, no curralzinho lá, a vaca não vai longe, ela fica por ali. Mas não deu outra. Olha, quando fizeram, colocaram as novilhas, tiraram os bezerros, as vacas não era para acompanhar os bezerros, mas não, as vacas acompanharam certinho, está vendo, olha, e foram levando a arca. Quando a arca chegou, Obed-edom, ali, chegou a arca, que o povo de Israel viu, o povo de Israel disse que estava até mesmo no tempo da seca, estava colhendo. Quando eles viram chegando a arca do Senhor, aí que eles receberam a arca, pegaram, sacrificaram aquelas 2 novilhas, sacrificaram as 2 novilhas, né, e ficaram alegres, felizes pela devolução da arca. Passado alguns anos, muitos anos, aí Davi resolve ir buscar a arca do Senhor. Davi resolve ir buscar a arca. E aí Davi, para buscar a arca, talvez pegou algumas informações, como que a arca chegou até ali onde eles estavam. Porque muitas vezes informação a gente, né? Quem já pediu informação? Informação, pediu. Como foi que essa arca chegou aqui? Qual maneira que chegou? Chegaram aqui num carro novo, muito novo, e foi assim, assado. A Davi falou assim: bom, se é assim, então nós também vamos fazer o quê? Vamos construir o quê? Um carro novo, não é mesmo? Vamos construir um carro novo e vamos levar a arca junto conosco. Construir um carro novo. Olha aqui, isso aqui me chamou muita atenção. Se você desse aqui o capítulo, voltasse aqui no capítulo 13, aqui quando Davi fala com o pessoal para ir buscar a arca, o capítulo 13 de 2 Crônicas, o versículo 1 diz assim: e teve Davi conselho com os capitões dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece,
e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e o sacerdote e os levitas com eles na cidade e nos seus arrebaldes, para que se ajunte conosco. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que Davi falou: se isso vem de Deus, se esse pensamento, essa ideia minha de buscar a arca vem da parte de Deus, Deus está nesse negócio, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certinho. E todos concordaram, falaram: não, isso é de Deus, Deus está nesse negócio. A gente vê muitas vezes aí, qualquer coisinha, o pessoal, é de Deus. Quem já viram isso? A gente vê muito isso no nosso meio aí, de vez em quando. Qualquer coisinha, o camarada, não, isso é de Deus, isso é de Deus. Alguém falou: não, mas isso vem do Senhor sim, Davi. E isso pode saber que Deus está nesse negócio. Fizeram o carro, construíram o carro e foram buscar a arca, colocaram a arca em cima do carro. Deus não se agradou. E outra coisa que me chama muita atenção, que dois moços, Uzá e Aiô, diz que eles estavam guiando o carro. Uma coisa que era tudo para dar certo. Porque o cuidado deles, uma coisa, o cuidado deles. Colocaram a arca em cima do carro com bastante cuidado, carro novo, e o cuidado deles de dirigir o carro. Esses dois moços diziam na frente, quer dizer que não tinha nada, não tinha como dar errado. Quem viveu no campo sabe disso. Por exemplo, eu tinha mais ou menos, cerca dos 10 anos mais ou menos eu tinha, e às vezes a gente ia trabalhar na roça, e o papai ia arar a terra, então tinha o risco do arado. E aí o papai colocava a gente na frente do animal e com a cordinha do animal aqui nas costas. E você ia andando no risco ali, do arado ali, e o cavalo ia te acompanhando. Então não tinha como ele sair fora. Não tinha como o risco sair errado, ou ele tomar uma direção para a esquerda ou para a direita. Então ele tinha que acompanhar a gente. Então veja aqui, ele estava dirigindo o carro, então não tinha como dar errado. Tudo era para dar certinho. Tudo era para dar certo. Eles na frente guiando o carro, os bois acompanhavam, se tinha um buraco, desviava e tal, não. Mas diz que Deus não se agradou dessa atitude deles, porque a arca não era para ser levado em cima de carro. Não era. Meus irmãos, você querer imitar os outros, copiar coisa dos outros, isso é problema muito sério. Você sabia disso? Imitar os filisteus, copiar coisa dos filisteus, isso não funciona de maneira nenhuma. Às vezes a gente vê muito isso por aí, hoje em dia nas igrejas, eles querendo imitar os filisteus, querendo copiar coisa dos filisteus. Isso não dá certo para quem quer servir a Deus à luz da palavra. Isso não funciona. Muitas vezes a gente vê pessoas querendo imitar certas pessoas a cantar, a louvar o nome do Senhor. Isso não funciona. Eu já vi gente muitas vezes ficar ouvindo mensagem dos outros aí, copiando mensagem, e vir para o altar para pregar mensagem copiada dos outros. Pode aí fora funcionar, mas aqui na igreja isso não vai funcionar de maneira nenhuma. Isso não dá certo. Eu conheço o cidadão que você ouviu o cidadão pregar a mensagem do mesmo jeito, até a língua. Vamos ver o que eles estão fazendo hoje. Isso não funciona, meu irmão. Isso não funciona de maneira nenhuma. Se o irmão cantou bonito, amém, glória a Deus. Se o irmão pregou bonito, amém, glória a Deus. Mas querer imitar os outros, copiar as coisas dos outros, isso não vai funcionar de maneira nenhuma. Isso não é para nós, não é. Trazer as coisas dos filisteus para dentro da igreja, de maneira nenhuma. Trazer as coisas do mundo. O que mais você vê nas igrejas hoje em dia?
Esses tempos atrás a gente foi fazer um trabalho na cidade de Cafelândia. A gente passou na frente de uma igreja. Eu até parei o carro para dar uma olhadinha. As luzes tudo apagada, as luzes da igreja, e um globo dentro da igreja rodando, girando aquilo ali, e o povo na maior gritaria e gritando. Eu falei: meu Deus do céu, aonde era que a gente via essas coisas antes? Aonde é que a gente via essas coisas antes? Aí as pessoas dizem assim: não, mas nós temos que imitar, porque isso traz benefício para a igreja. Pode trazer benefício, irmão, para um lado, mas para as coisas espirituais de maneira nenhuma. E eu ouvi um cidadão pregando lá em Bauru, ele dizendo assim: esse negócio de ter qualidade e não ter qualidade e não ter quantidade não funciona. Esse negócio de ter qualidade e não ter quantidade não funciona. Tem que ter qualidade. Quantidade não importa, a qualidade. Aí eu fiquei analisando e falei: claro, ele está interessado na lã das ovelhas mesmo. Ele está interessado no dinheiro. Ele não está interessado na salvação de almas. O que adianta quantidade e não ter qualidade? É melhor não ter quantidade, mas pelo menos ter qualidade, e que alguém passe lá fora e fale: ali eu estou vendo um povo que está servindo a Deus à luz da palavra. Nós estamos vendo alguém ali que está glorificando o nome do Senhor. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com várias irmãs, de você estar em algum lugar, passando por algum lugar, alguém olhar e falar para você: você é crente, né? Sim. Graças a Deus, dá para ver pelo seu testemunho, pelas suas vestes. Continua assim, irmã. Isso não é bonito? Isso é maravilhoso. Deus não aprovou. Tinha tudo para dar certo, tinha. Aí os dois moços que estavam guiando o carro, olha, eles vão guiando o carro, e aí de repente diz que o carro, o que aconteceu com o carro? Vamos ler isso aqui, capítulo 13. E o povo estava numa alegria. Então eu fico até imaginando, Davi estava alegre, o povo de Israel todo alegre, o povo tocava instrumento, o povo glorificava o nome do Senhor. Tudo ia do jeito que eles estavam querendo, tudo ia certinho, mas de repente acontece um imprevisto. Capítulo 13, que nós vamos ler aqui, o versículo, olha só, o 7. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab. Eusá e Aiô guiava o carro. Olha, eles guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todas as suas forças, e cânticos com harpas, e com alaúdes, e com tamboris, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para a sua mão para ter a mão na arca, porque os bois tropeçavam. Se eles iam guiando, então os bois, o próprio Deus fez os bois tropeçar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Eu queria dar uma lida aqui com você, aqui no livro de 1 Samuel, esta mesma passagem aqui, mas só que aqui eu achei tão interessante que em 2 Samuel, se você voltar um pouquinho atrás, o capítulo 6 de 2 Samuel, é a mesma passagem, mas eu gosto, ficou bem explicadinho isso aqui. O capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 7 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca
de Deus. Por que que eu li isso aqui? É o mesmo, mas por que que me chamou muita atenção aqui atrás, aqui, onde é que a gente leu aqui? Que a ira de Deus se acendeu contra Uzá, por causa da sua imprudência. Eu não sei se vocês têm visto nos jornais, por aí muitas vezes, as notícias, que a maior parte dos acidentes de trânsito, acidentes graves, é o quê? É o quê? Imprudência. O índice de acidente é muito grande por causa da imprudência das pessoas. E aqui, o que nós vimos aqui, foi a imprudência desse moço. Deus não se agradou da imprudência dele. Se viu, estava tudo para dar certinho. Aí de repente, os bois, os animais tropeçam. Tem alguma coisa que, né, é para estar errado aí. Era para eles dar uma olhada e falar: alguma coisa está errada aqui. A arca está tombando aí. Eu não vou nem tocar nisso, não vou nem mexer nisso. Mas de repente que eles correram, colocaram a mão. Quando eles colocaram a mão, aí Deus que matou os dois na mesma hora. Quando mataram os dois, aí diz que aquilo que era para ser uma festa, aquilo que era para ser uma alegria, se tornou numa tristeza muito grande. Hoje, na época que nós estamos vivendo, a maior parte das coisas que acontecem na vida de muitas pessoas, até crente, é a falta de prudência, é a imprudência. Hoje está acontecendo muita coisa na vida dos crentes, é a falta de prudência, é a imprudência. Às vezes Deus está até agindo, às vezes Deus está trabalhando em alguma coisa, e às vezes a gente, é falta de imprudência. A Bíblia diz lá das 10 virgens, diz que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. 5 eram nécias, mas 5 eram prudentes. Quer dizer que 5 vigiavam, 5 faziam as coisas corretas. Então na hora que o Senhor veio, elas estavam preparadas, porque era prudente. E aí depois dessa situação, deste problema que nós vimos aqui, aí caiu uma tristeza de Davi. Davi, quem sabe, olhando, vendo a situação, falou: meu Deus, mas tinha tudo para dar certo, a gente estava fazendo tudo certinho, a gente comprou o carro novo, fizemos um carro novo, colocamos 2 homens na frente para ir puxando os bois, para evitar que passasse por dentro de algum buraco, ou a roda pegasse de alguma pedra. Então a gente tinha tudo para dar certinho, mas o que foi que aconteceu que deu errado? Deixaram a arca na casa do cidadão, casa de Obed-Edom, deixaram a arca lá, e eles foram embora, saíram tudo alegre, mas voltaram muito tristes. E os tempos foram passando, mas eu imagino, pensamento meu, aquilo ficou na cabeça de Davi: o que foi que deu errado? Por que deu errado? Porque sempre, irmão, se nós for fazer um balanço, análise, não tem nada, Deus não tem nada errado, o errado é nosso. O errado é nosso, tem coisa que a gente não entende. Eu me lembro que quando eu me converti, que eu vim para a igreja, eu trabalhava numa empresa aqui, na cidade industrial, na Roberto Bosch, na época. E aí quando eu trabalhava ali, eu ganhava 8 salários mínimos. Minha esposa trabalhava em outra e ganhava 4 salários mínimos. E com 6 meses que eu estava servindo a Jesus, quase uns 8 meses, me mandaram embora da empresa, com 8 anos. Eu fiquei na época quase um ano desempregado. E eu chegava na igreja e eu via alguns irmãos: depois que eu aceitei Jesus, as coisas mudou, a coisa melhorou, eu estava desempregado e eu consegui emprego. E aquele negócio ficou na minha cabeça. Alguns dão testemunho que tinha melhorado. Eu falei: mas por que eu perdi o emprego? E eu fiquei com aquilo ali batendo na minha cabeça. Não foi um mês, não foi 2 meses, sempre aquilo batendo na minha cabeça. Fiquei pensando
pensando, pensativo. Aí quando chegou um dia, eu resolvi perguntar para Deus. Falei, vou ter essa liberdade. Eu estava orando, falei, Senhor, se o Senhor não ficar bravo comigo. Aí eu falei, vejo tanta gente falando que chegou na igreja, as coisas melhorou, prosperou, e eu perdi o emprego, eu fiquei desempregado. Até hoje não entendi isso. Aí o Senhor falou para mim assim: se você tivesse até lá hoje, você é o que você é hoje? Eu olhei, era nada. Eu mesmo reprovei. Se perdeu o emprego, mas a sua vida espiritual, é muito melhor do que emprego. Então quando o Senhor, aí que eu vim entender, mas eu perguntei, se eu tivesse lá, se você tivesse lá até hoje, você é o que você é, o que você hoje? Eu falei, nada, era nada. Que lá no meio lá, mas era nada, todo mundo me conhecia. Então eu tirei você de lá para deixar você firme na minha palavra, mas daqui para frente as coisas vão mudar. Amém, Senhor? Então eu imagino Davi aquilo ali ficou na cabeça de Davi. Davi falou, opa, deve ter alguma coisa errada, eu tenho que descobrir aonde é que está esse erro. E aí quem sabe Davi pega a Bíblia, vai dando uma olhadinha, vai examinando, que nem muitas vezes os irmãos fazem. Aí ele vai examinando, aí ele descobre que existia 13, vou dizer 13 tribos, mas 12 tribos tinham a herança da terra prometida, mais uma não tinha. Essa tribo de Levi, o Senhor, vocês não vão ter terra, vocês não vão ter herança, mas uma coisa, vocês serão incumbidos de levar a arca, minha presença, isso eternamente, e ninguém mais pode levar a arca, a não ser vocês. Aí Davi quando vai lá atrás, Davi fala, aí onde é que está o erro? Por que não deu certo? A gente copiar as coisas dos outros não dá certo mesmo. Aí Davi falou, não, agora sim, a gente tem que fazer um balanço, irmão. Lá no capítulo 7, lá de Josué, eles tinham vencido uma guerra. Eles venceram uma batalha impossível, que era o quê? A muralha de Jericó. A muralha de Jericó. Venceram uma guerra, é impossível vencer aquela guerra. Depois existia uma cidadezinha por nome de Ai, é isso? Ai, cidadezinha. Aí Josué manda os espias ir lá, os espias foram lá examinar, ver o lugar, viu. Quando os espias chegaram, falaram assim, falou, Josué, bicho, lá não precisa muita gente não. Lá a cidade é pequena, é até covardia mandar 10 mil soldados para lá. 2 mil soldados, se você fosse ler, 2 mil soldados. Aí Josué falou assim, bom, então vocês estão falando em 2 mil, para garantir a vitória, vamos mandar 3 mil. Vamos mandar 3. Vocês estão falando que com 2 mil ganha a guerra, então você que para garantir mesmo a guerra, vamos mandar 3 mil. Mandaram 3 mil. E quem estava no meio? Um homem chamado Acã. Quando foram guerrear, mas não deu outro. O soldado de Ai já matou uns 40 do povo de Israel, que matou os 40 e eles perna para quem te quer. Uma cidade que com 2 mil derrotavam, foi 3 mil e volta os homens correndo, desesperados. Quando os homens vêm correndo desesperados, eu falo, rapaz, o negócio está feio, e vai. Aí Josué falou assim, mas calma aí, tem alguma coisa errada. Me falaram que com 2 mil vencia, e eu mando 3 e voltam correndo com medo, diz que o negócio é feio. Não, tem alguma coisa errada, vamos ver aonde que está o problema. Aí Josué vai orar e vai buscar o Senhor. Falou, Senhor, por que meus companheiros dizem que com 2 mil nós vencia, foi 3 mil e voltaram desesperados correndo de guerra? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. E vai orar, o Senhor falou, tem errado mesmo, tem errado, você vai orar que eu vou mostrar para você. Aí ele vai orando, aí Deus mostra para ele onde era que estava o problema. Acã. Tirou o problema, vencemos os homens. Meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês aqui. Nós temos que analisar as coisas, porque muitas vezes não está dando certo.
Aqui vocês viram aqui, Davi falou, tem alguma coisa errada, por que não deu certo? Tinha tudo para dar certo? Eu já vi tantas pessoas dizendo assim, mas tinha tudo para dar certo. A gente parece que estava fazendo tudo certinho, tinha tudo para dar certo, mas por que deu errado? Quem não lembra lá da carta, né? Das 7 igrejas de Filadélfia? O Senhor falando para eles, tem uma coisa contra vocês, e eu gostaria que vocês fizessem um balanço e analisassem o que está acontecendo com vocês. Aí o Senhor falou assim, lembra aonde vocês erraram? Aonde vocês erraram? Estão errados? Aonde foi? No primeiro amor. Volta a praticar o primeiro amor. Aí aqui, olha, aí vocês imaginam, aí aqui, onde nós lemos, foi que Davi falou. Foi que Davi disse. Falou assim, olha pessoal, descobri aonde foi que nós erramos, descobri porque Deus matou aqueles 2 moços que estavam com nós, descobri porque que deu errado. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Falta de nós examinar isso aqui, ó. Podemos dizer assim, falta de examinar. A gente quer fazer porque alguém, os filisteus fizeram, nós fizemos também. A gente ficar copiando as coisas dos outros, nunca vai dar certo de maneira nenhuma. Aí o Senhor falou, Davi examinou as Sagradas Escrituras, aí ele foi ver aonde era que estava o problema, aonde era que estava o erro. Aí Davi convoca o povo de novo, e reúne o povo de novo, e aí falou assim, agora vai dar certo. Porque da primeira vez nós erramos, da primeira vez nós fomos imitar os outros. Deus não quer que nós imitamos ninguém não, irmãos. Aleluia. Deus quer que você seja você mesmo. Aleluia. Seja você mesmo, mas seja um homem ou uma mulher na presença do Senhor. Nós podemos errar, podemos falhar, mas por que não está dando certo? Por que está dando tudo errado? Ah, não, eu vou ter que fazer porque tem pessoas que é assim, em vez de sentar, parar e analisar, falar, eu vou ver aonde é que está o problema, onde é que está o erro. Eu vou ter que ver, porque se tem alguma coisa errada, a gente vê muito nos carros escrito assim, Deus é. Então se Deus é fiel, não tem nada a ver com Deus. O problema está na gente. Qual é o problema do meu casamento? Dá uma olhadinha lá. Se não é falta de Deus voltar lá, os princípios da palavra. Dá uma olhadinha. Qual é o problema da enfermidade? A Bíblia diz de um certo homem que ele morreu doente dos pés, porque conhecendo a palavra, não buscou a Deus, antes foi buscar o que? Os médicos. Dá uma olhada, porque às vezes a gente tem que fazer um balanço da vida da gente, por que está errado? Às vezes as coisas não vai nada bem, é falta de Deus na vida da pessoa, é falta de Deus na vida da gente. Deu alguma coisa errada no teu lar, no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida profissional, dá uma olhadinha. Uma vez eu fui fazer uma visita, isso no Rio Grande do Sul. O menino tinha mais ou menos cerca de 1 ano e meio para os 2 anos, e tinha criado uma assadura debaixo daquela criança, uma assadura, um cascão, que virou um cascão, uma coisa mais horrível. Me chamaram para mim orar lá na casa da família, eu fui lá orar. Quando eu cheguei, que eu vi a mulher com aquela criança, parecia uma fralda, e levaram no médico, o médico tentava puxar aquilo, rasgava a carne, a criança chorava. Aí eu olhei, e aí as pessoas falaram que a gente ia lá, que eles iam na igreja, que Deus revelava. Aí chamou para a gente na casa, fomos lá fazer uma oração. Chegamos, oramos. Eu me lembro até hoje, o moço estava lá, ele, a esposa. Acabamos de orar, lemos a Bíblia. Aí, Deus abençoe os irmãos. Ele olhou para mim e falou, Deus não falou nada? Eu falei, já oramos, aí Deus falou. Pai do Senhor, estamos indo embora. Aí quando eu estava saindo no portão da casa dele para ir embora, Deus falou comigo, falou assim, volta lá, pergunta para ele se ele é fiel no dízimo. Quando eu cheguei lá, eu estava escorado na geladeira, olhando para mim assim, que ele era triste. Eu falei, irmão,
Deus mandou fazer uma pergunta para você, mandou você ser sincero na resposta. Ele falou, pode perguntar. Eu falei, Deus mandou perguntar se você é fiel no dízimo. Quando eu falei isso, a mulher dele gritou lá, tá vendo, olha aí, ó, olha aí, eu tenho falado para você. Aí eu falei, irmão, ele falou, pastor, eu estou construindo, eu estou reformando a casa. Eu falei, irmão, Deus não quer saber se você está aumentando a casa, se você comprou carro novo, se você está derrubando a construída. Eu quero saber se você é fiel. Faz um voto com Deus. Ele caiu de joelho, fez um voto com Deus. No outro dia de manhã cedo, o Cascão tinha saído sozinho daquela criança. Faz uma análise na sua vida, faz um balanço na tua vida, vê se não tem alguma coisa errada. Davi falou, não, agora vai dar certinho, olha para você ver. Aí eles vão, olha para você, aí vão, pegam a arca, pegam os levitas, mandam os levitas se santificar, aí pegam a madeira, colocam nas argolas da arca, e aí os levitas colocam, quatro, um cada um, a vara nas costas, e vai indo e andando, e aí a presença de Deus foi real na vida deles. A presença de Deus foi real. Aí vocês vão, eu não vou dentro disso aqui, mas aí vocês veem que Deus operava, e diz que Deus ajudava os levitas a levar a arca do Senhor. Você quer que Deus ajude você a levar a sua cruz? Se hoje aqui nessa tarde Deus fosse falar alguma coisa, mas ia falar aqui que nós vamos começar aqui o ano de 2015 fazendo um balanço na nossa vida. Sempre chega o final do ano, o pessoal faz um balanço do que acontece no mundo. É assim ou não é? Faz um balanço de tudo que acontece no mundo. Então está a hora de nós fazer um balanço da nossa vida, o que aconteceu o ano passado, o que deu errado na nossa vida. E vamos fazer um propósito aqui nessa tarde e dizer, Senhor, eu vou fazer um balanço da minha vida, vou ver aonde foi que eu errei, e eu vou consertar, porque eu quero que a presença do Senhor, e o Senhor vai me abençoar este ano. Vamos ficar de pé por causa do nosso horário aqui nessa tarde.